Lucas 19, versículo de 11 a 27 diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a a que tem 10 minas, ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém? Essa parábola, ela foi contada dentro de um contexto que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém com seus discípulos. Na realidade, era a última vez que ele se dirigia para a cidade santa. Em breve ele seria entregue, ali ele seria traído, ali ele seria preso. Então está chegando o final do seu ministério. Jesus acabou de ter passado pela casa de Zaqueu, um publicano ali na região de Jericó, onde existia a antiga cidade de Jericó. Ali haviam ruínas. Ele havia curado a vida espiritual de Zaqueu através da conversão. Ele foi naquela casa, e assim que eles saem, a fama de Jesus estava tão grande, as coisas que vinham, os milagres que Jesus vinha fazendo, a vida pública de Jesus era tão notória que já tinha uma multidão atrás dele, uma multidão incontável. E essa multidão, eles estavam indo em direção a Jerusalém, e no meio já dessas pessoas, a maioria deles já criam que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo. Ali já tinha muitas pessoas que já reconheceram Jesus como Cristo, como Senhor. Eles já tinham recebido ele dessa forma. Alguns cegos já tinham se aproximado de Jesus para serem curados e falaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse filho de Davi significa Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Mas na cabeça da nação de Israel, eles tinham pelas profecias que Jesus tinha vindo para reinar naquele momento. Eles ainda não sabiam do mistério que ainda não havia sido desvendado, que ele seria morto, que ele ressuscitaria e voltaria para o Pai, para voltar depois para reinar. Eles não sabiam disso. Então, eles já tinham no coração deles que agora que eles estavam chegando em Jerusalém, Jesus iria tomar o poder. Ele iria se levantar contra Roma. Ali, ele seria conclamado, ele seria coroado como o rei de Israel. Ele começaria uma revolução, ele começaria a se levantar contra o Império Romano. Era o que eles pensavam. Mas Jesus já vinha dando dicas de que aquilo não aconteceria, que ele passaria por aquele momento, ele seria morto, seria crucificado. Mas eles não haviam entendido. Então nós vemos aqui no versículo 11, você vai ver isso no versículo 11, escrito assim: e ouvindo eles estas coisas, quais coisas?
Lá no versículo 9 e 10, Jesus fala sobre a salvação de Zaqueu. Ele fala: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele falou: eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos, eu vim para salvar essas pessoas. E a Bíblia diz no versículo 11 que, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e as pessoas cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Foi o que eu falei. Jesus já contou essa parábola porque ele percebeu que começou um burburinho no meio da multidão. Você ouve, você está indo com as pessoas começaram a falar: olha, ele vai chegar em Jerusalém agora, ele vai reinar, finalmente o rei de Israel, o Cristo, o Messias, nós vamos reinar, vamos expulsar Roma daqui, vamos expulsar nossos inimigos. Jesus começou a ouvir essas coisas, ele sabia o que ia no coração daquelas pessoas. Então, para que eles entendessem que ainda não era o momento que ele iria reinar na terra, ele conta essa parábola. É o que a Bíblia diz aqui. Por causa disso, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então nós temos que entender por que Jesus contou essa parábola. Porque as pessoas achavam que era aquele o momento em que ele iria reinar sobre toda a terra. Ele contou essa parábola para explicar para eles como que seria a forma do reinado dele. E ele começa: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E Jesus contou essa parábola. É algo curioso que não está na Bíblia, não tem isso na Bíblia, mas os historiadores contam isso. Isso está na história da nação de Israel. Para eu e para você que não conhecemos direito a história de Israel, essa parábola de Jesus não vai fazer muito sentido, mas para aquele povo fazia todo sentido. Por quê? Porque alguns anos antes, coisa de uns 30 anos antes, então era uma história recente na história deles, havia acontecido algo com Herodes, o grande, o tetrarca. Não sei se vocês sabem, mas na época, um pouco antes de Jesus nascer, Israel era comandada, havia sobre Israel, além de Roma, que era o Império Romano, em Israel havia um rei chamado Herodes. E esse era um rei idumeu, ele não era judeu, ele não estava no trono por legitimidade de família, não, ele era idumeu, ele vinha da região da Idumeia, ele aplicou um golpe político junto ao Império Romano. Ele fez maracutaia política, Era só lá que acontecia isso, viu, queridos? Hoje em dia não acontece, mas principalmente no Brasil não tem maracutaia política nenhuma, Mas naquela época aquele homem fez um golpe político e ele assumiu a nação de Israel como rei. Herodes o Grande, ele não era judeu, ele era idumeu. E o que aconteceu? No ano 4 a.C., na realidade o calendário gregoriano não bate com o calendário real na história, mas só para relembrarmos quem foi Herodes o Grande. Quando Jesus estava para nascer, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para menos. Vocês lembram dessa passagem? Então foi esse Herodes, o Grande. Esse rei Herodes tinha alguns filhos. E quando ele morre, a Bíblia diz que quando o menino nasceu, aparece um anjo para José e Maria e fala para José e Maria eles irem para o Egito, até que aqueles que busquem matar o menino morram. E Herodes morre depois. Ele morre. Quando ele morre, o anjo aparece para José e fala: olha, pode voltar, porque aquele que procurava matar o menino morreu. Herodes morreu. E quando Herodes morreu, ele deixou 3 filhos responsáveis pelas tetrarquias que haviam em Jerusalém. A tetrarquia era uma forma de dividir politicamente para ser comandado, governado alguns países que Roma invadia. Foi uma invenção de Roma. Roma invadiu Israel, dividiu Israel em 4 grandes regiões e chamou essas regiões de tetrarquias. E ela fazia isso em todos os países que ela invadia. E lá nessa tetrarquia, até então, era só Herodes que cuidava dessa região toda. Mas quando ele morre, ele passa para os seus 3 filhos. E um dos filhos dele, chamado Herodes Arquelau, Herodes é um título, não é nome, Então os seus 3 filhos, tinha Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe, os 3, Filipe, Antipas e Arquelau.
Eu estou contando essa história só para nós entendermos por que Jesus falou essa parábola. Quando você vai assumir um trono, ou vai assumir uma tetrarquia lá naquela época, tinha que ser com aval de Roma. E Arquelau, ele já tinha pisado na bola, anteriormente ele tinha uma má fama. E quando foi para dividir, o pai deles morreu. E eles iam assumir a região de Israel. Inclusive Arquelau, ele que ia assumir a região da Judéia, ali onde era Jerusalém. Era ele que ia ser o responsável. O seu irmão mais ao norte, aquele outro Herodes, que depois Jesus é levado diante dele, Herodes Antipas, e tinha Filipe, que não sei se vocês lembram, que Filipe era casado com uma mulher chamada Herodias, que foi aquela que fez a conspiração para cortar a cabeça de João Batista. Era essa família que dominava a região de Israel naquela época. Eram 3 irmãos, filhos de Herodes. Arquelau, quando foi para assumir o trono e o pai dele morreu, estava uma confusão e tinha uma boataria muito ruim a respeito dele. O que ele fez? Ele foi em Roma para pedir autorização para que Augusto, que era o líder, o imperador da época, desse autorização para que ele fosse tetrarca na Judéia. Ele saiu de Israel e foi buscar uma autorização para o seu reino. É exatamente isso que Jesus está falando. Ó. Havia um certo homem nobre, partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Arquelau fez isso. Arquelau foi lá em Roma pedir autorização. E o imperador romano, na hora, achou por bem não dar o reino para ele. Só deixou ele como provisório. Falou, eu vou analisar. Se você fizer um negócio direito, depois eu te coloco como rei. E não durou muito, ele durou só 10 anos. Ele foi lá em Roma pedir autorização para o seu reino e depois ele voltou. E aconteceu algo muito curioso. O movimento político era tão forte, tinha uma turma lá, eles foram lá em Roma também, foram 50 judeus, querer falar no ouvido do imperador para que Arquelau não fosse rei. Eles foram lá dizer, nós não queremos que ele reine sobre nós. Então isso aconteceu. É muito interessante Jesus contar essa parábola, porque ele está contando a história daquilo que aconteceu com Arquelau. E Arquelau não era do bem, ele era um cara mau. Inclusive, os 10 anos que ele ficou no poder foram terríveis. Ele fez coisas horríveis. Jesus, ele pega essa figura do que aconteceu para falar do que é dele. E é muito interessante que muitas parábolas, Jesus, ele pega aquilo que é mal para contrastar com aquilo que é bom, de Deus. Mas é interessante essa história. Arquelau foi em Roma pedir autorização para conquistar o reino, voltaria depois, e enquanto ele estava lá, alguns judeus, na realidade 50 homens judeus, de poder, de influência, foram lá em Roma tentar influenciar a cabeça do imperador romano, para que ele não deixasse que Arquelau reinasse. E aí bate exatamente com o que Jesus disse. Só que Jesus, ele está contando essa história, e quando ele começa a contar essa história, as pessoas na hora, ali naquele lugar, na hora elas lembraram do que havia acontecido ali na cidade deles. É a mesma coisa que quem conhece o que está acontecendo no cenário político, e alguém contar uma parábola em cima do que está acontecendo, na hora você identifica. Ah, ele está falando do que aconteceu aqui conosco. Então Jesus, quando ele está contando essa história, nós temos que entender que para aquelas pessoas, isso fez muito sentido. Muito sentido. E acontece também, segundo os historiadores, que Arquelau, antes dele deixar Jerusalém para ir lá em Roma, conquistar esse reino, ele chamou as pessoas que trabalhavam já com ele e deixou eles a cargo de alguma coisa. Falou, enquanto eu estiver lá, vocês vão cuidando aqui para mim. Vocês não deixam essas coisas se perderem. Ele tinha coisas em andamento. Ele tinha negócios em andamento. Então ele chamou pessoas e deixou pessoas responsáveis. Ele foi lá, voltou e começou a reinar em Jerusalém. E foi uma droga o reino de Arquelau. Foi uma porcaria. Foi um período muito ruim para Jerusalém. E logo ele saiu. Saiu e o Império Romano decidiu não colocar mais nenhum tetrarca ali. Eles colocaram um representante romano, alguns governantes que ficaram cuidando ali daquela região. Foi isso que aconteceu. Por isso que Jesus, quando também foi para ser julgado, eles levaram ele para Herodes, lá na Galileia. Mas chega de história.
Chega de história. É só para você entender que havia esse viés histórico naquilo que Jesus estava falando. Então vamos ler a história e tentar trazer para a nossa vida espiritual essas coisas. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então a mina era uma quantidade de dinheiro naquela época que eu fui buscar na literatura e eu não cheguei a conclusão nenhuma de quanto que seria isso. Eu vi pessoas falando que era mais ou menos $15, outros falando que era $50, outros falando que era um salário de 3 dias. Então eu não cheguei a conclusão nenhuma, eu fiquei mais ou menos com $50. 10 minas, uma mina seria mais ou menos $50. E hoje, não sei se você sabe, a cotação do dólar, pelo menos o turismo, está em torno de 3 e pouco a R$4. Então seria R$200. R$200. Então Jesus está dizendo que o homem, antes de sair para ir buscar o seu reino, ele chamou 10 servos e deu R$200 para cada um. Uma mina para cada um. R$200. Mas os seus concidadãos odiavam-no. Odiavam quem? Odiavam esse senhor. Ele está falando, as pessoas daquela cidade, eles odiavam aquele nobre. E quando eles ficaram sabendo que aquele nobre foi conquistar o reino, é isso que ele está falando, mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Jesus está contando a história de Arquelau. Foram lá no Império Romano e falaram, não, o Arquelau não, nós não queremos ele. Mas o imperador falou, não, vai esse mesmo. Passou por cima de todo mundo. O pessoal ficou com cara de tacho lá. Não adiantou, né? E aconteceu que, voltando ele, então esse nobre voltou, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro. Ele deu R$200 para cada um daqueles 10 servos. Ele chama aquela turma lá, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ele deu aquele dinheiro e falou, vocês vão negociar até eu voltar. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Então o que ele está falando? Aqueles R$200 que você me deu, virou 2.000, rendeu 2.000. Eu negociei com os 200, ganhei 2.000. Onde eu parei? Veio o primeiro, 16. Versículo 17, ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Então eu vou pegar 10 cidades aqui nessa região, que agora o reino é meu, e eu vou deixar você responsável por 10 cidades. Você fala, mas ele conquistou 10 cidades com R$2.000 só? Não, ele mostrou a fidelidade dele em negociar. Ele foi capaz de pegar um dinheiro que o senhor dele deu na mão dele e multiplicou por 10. Então é um cara que merece cuidar de 10 cidades. Ele mostrou o comprometimento dele, ele mostrou a desenvoltura dele de lidar com os negócios alheios. Ele falou, não, você merece cuidar de 10 cidades. E aí continua, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Ele falou, você conseguiu ser fiel com R$200. Tem gente que no meio desses 10, a hora que o patrão fosse embora, ele ia catar os R$200 e ir embora, sumir. Você fala, 200 é pouco, no mínimo. Ele falou, no mínimo, você conseguiu ser fiel com tão pouco e você multiplicou 10 vezes. Você é um cara que eu quero cuidando de 10 cidades. Nós estamos vendo isso acontecer no governo agora. É ou não é? O presidente eleito, ele já está montando a sua equipe de trabalho. Então ele está escolhendo pessoas que ele julga competentes, segundo a forma dele julgar, segundo a subjetividade pessoal, quer dizer, o que ele acha que é melhor ou não. Ele olha para aquela pessoa e fala, esse cara é bom para isso, eu quero ele para cuidar de tal ministério, eu quero esse cuidando dessa. Não é assim que funciona? Você vai colocar pessoas de confiança. Ele fez um teste para ver quem seria de confiança no ministério dele. Ele vai reinar, ele precisa de pessoas boas de negócio. Sem perceber, todo mundo ali foi testado. Ele deu um pouquinho de dinheiro na mão de cada um e só falou assim, enquanto eu for, negocia. Ele não falou o que ele ia fazer quando ia voltar. Ele só falou, negocia. E deixou todo mundo à vontade.
Isso é uma forma de testar. Deus faz isso comigo e com você. Deus, Ele coloca sobre nossas vidas pequenas responsabilidades, pequenas coisas pequenininhas, e Ele observa como que nós nos comportamos com coisas pequenas. É assim que Deus age. Por isso que Jesus está contando essa parábola. Mas Ele continua. Versículo 18. Veio o segundo homem dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Então ele ganhou 200, ele multiplicou por 5, ele ganhou mais 1000. Também é um bom rendimento, é ou não é? Bom rendimento. Quem que ganha hoje 5 vezes aí? Qual é a aplicação que você aplica e ganha 5 vezes? Não existe. Nem que paga 2 vezes, não existe. 5 vezes seria 500%. Não existe aplicação que faça isso. Você investe 200 e pega 1000. Quanto mais, 1000%. 200 e pega 2000. Não existe. E ele conseguiu fazer o inimaginável com 200 reais. Você, se pegar 200 reais, né, tem irmão que não trabalha, vai lá, compra um negocinho, compra alguns materiais, vende um pouquinho mais caro, talvez com um lucrinho de 5 a 10%, você ganha uns 20 reais. É ou não é? De lucro. Não é assim? E ó, eles pegaram 200 e transformaram em 2000. Eles pegaram 200 e transformaram em 1000. Isso é uma façanha. Isso é algo difícil de ver acontecer. Por isso que eles estão sendo responsáveis por cidades. Esse cara olha e fala: se eles com 200 reais fazem isso, imagina se eu der uma cidade para eles cuidarem. Vai ter prosperidade, a cidade vai prosperar, toda a produção, o gado, a plantação, ele vai fazer multiplicar. Lembra José no Egito? Que tornou o Egito o país mais rico de todo o mundo, e por causa de José e de uma estratégia financeira, monetária, o Egito não pereceu na fome, ele tinha estoque. Ele olhou para esses homens e falou: caramba, essa turma sabe gerenciar, às vezes até melhor que o patrão. E a esse disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a sua mina. Ele devolveu, está aqui, ó, 200 reais que o Senhor me deu. Eu guardei num lenço. Ele pegou um lenço, guardou, enrolou, talvez até enterrou. Ele guardou. Era um jeito de, sei lá, de manter. Eu vou devolver o dinheiro dele. Porque tive medo de ti. Ele fala isso: eu tive medo de ti. Esse medo não é temor, não é respeito, é medo mesmo. Eu tive medo, porque o Senhor é um homem rigoroso, e esse rigoroso significa: o Senhor é um homem que chega ao ponto de ser cruel, o Senhor chega ao ponto de judiar, até de mandar matar. É isso que eu penso ao seu respeito. Eu tive medo, tive muito medo, e pior, na minha cabeça o Senhor toma o que não puseste e cegas o que não semeaste. Ele está falando: você ainda tem uma fama, pelo menos para mim, você ganha dinheiro às custas dos outros. Ele falou isso. Por isso eu tive medo. Vai saber o que ia acontecer comigo. Vai saber. Vai que eu perco esses 200 reais, o Senhor chega e acaba com a minha raça. Tenho medo. O Senhor é um cara injusto, é um usurpador. Essa palavra que ele usa, falando nessa forma, que tomas o que não puseste e cega o que não semeastes, é a mesma coisa que dizer: você é uma pessoa que pega algo de alguém e não devolve. Sabe aquelas pessoas que gostam de pegar coisa emprestada e depois ela não devolve, ela acha que você emprestou e é dela? Já viu isso? A pessoa olha todo dia, está lá, você emprestou um livro, isso acontece com o livro. Ela vê o livro: meu irmão, você pode escrever o seu nome no livro inteiro, na capa, ela vai ler o seu nome, ela fala: puxa, eu preciso devolver um dia, mas ainda não, né? E ela, já viu isso? Pois é, essa palavra que eles disseram para ele: pessoa que pega coisa emprestada e não devolve, né? Ele falou: o Senhor é esse tipo, é o tipo que pega e acha que é seu. E aí ele fala assim: porém, ele lhe disse, Jesus está dizendo, esse Senhor vai dizer para ele: mau servo, você é um mau servo, pela tua boca te julgarei. Eu vou pegar o que você disse e eu vou usar o que você disse contra você. Eu não vou nem te julgar da maneira que seria justa, eu vou usar suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que eu tomo o que não pus e cego o que não semeei, quer dizer, eu colho aquilo que eu não plantei, eu tomo as coisas que são dos outros e pego para mim. Por que então não puseste, pois, o meu dinheiro no banco?
para que eu vindo o exigisse com juros. Pelo menos no banco ainda vinha um jurinho. O meu dinheiro não teria ficado parado à toa. Pelo menos o banco, se ele tivesse colocado no banco, já estaria bom. Você sabe que eu sou tudo isso e ainda marcou desse jeito? É o que ele está falando, você pisou na bola. E disse aos que estavam com ele. Então o Senhor chegou, e chegou com pessoas já para instituir o reino. Ele falou para essas pessoas: tirai-lhe a mina, tira dele, tira os R$200 dele, e dá para aquele que já tem 10, que tem R$2.000. E eles disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Até as pessoas que estavam com o rei acharam estranho. Mas calma aí, aquele lá ele já tem 2.000. O senhor vai pegar os 200 do outro e vai dar para aquele que tem 2.000? E aí ele fala uma resposta: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Talvez, na visão espiritual, eu e você, nós olhamos para isso que aconteceu e nós não entendemos. Nós não compreendemos. Por quê que ele tirou daquele que tinha pouquinho e deu para o que tinha muito? Pense como um aplicador. Imagina você sendo um homem de negócios, trabalhando com aplicações. E você tem 10 empregados que aplicam o seu dinheiro, porque o dinheiro era dele, não era? O dinheiro não era dos homens. O dinheiro era dele. E os servos também eram dele. E você, se você tivesse dinheiro e 10 pessoas trabalhando para você, e quando chegasse no final de prestar conta, um tinha dado um lucro de 2.000%, e o outro tinha dado um lucro 0, você que é um administrador, o que você ia fazer? Eu ia pegar o dinheiro daquele que não aplicou em nada e ia dar na mão do outro que sabe fazer o dinheiro render bastante. É lógico. Eu tiro, você não presta para nada. Aqui, tó, na mão desse, 200 vira 2.000, por isso que eu vou dar para ele. Eu não estou distribuindo com dó. Ah, esse tem pouquinho, tadinho, tó mais. Não. Jesus, ele está mostrando que aqui, ele vai por aquilo que nós chamamos de meritocracia. Quem sabe fazer melhor, recebe mais. Quem não sabe fazer nada, ou fica quieto, ou quer esconder, eu tiro. É isso que Deus está falando. Não tem sentido eu ficar dando recursos para uma pessoa que não vai me ajudar em nada. Eu sou um homem de negócios. Eu quero lucro. E Jesus está falando que o reino dos céus é assim. Ele está mostrando, contando uma história, e ele está falando que esse nobre é ele. E ele está falando que essas 10 pessoas que recebem essas minas, esses R$200, sou eu e você. E aí, se nós olharmos para tudo isso que Jesus quer nos mostrar, nós começamos a entender algumas coisas. Primeiro, Deus, ele distribui para a sua igreja, para cada filho de Deus, para cada um de nós, oportunidades iguais. Ele deu uma mina para cada um. Ele não deu mais para um e menos para outro. A oportunidade é igual. Todo mundo tem a oportunidade de servir. A porta está aberta, escancarada. Só não entra quem não quer. Todo mundo tem a oportunidade. E ele está mostrando que enquanto ele não vem, ele foi para um reino distante, ele está se referindo, ele morreu. E ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele foi lá conquistar o reino dele. Como Arquelau, que foi lá em Roma negociar o reino dele. Jesus está lá no céu com o Pai. E nós, como servos daquele Senhor, estamos aqui na terra negociando as suas minas. E fazendo com que o reino dele cresça. E ele deu uma oportunidade para cada um. Mas eu sei que muitos irmãos olham uns para os outros e dá a impressão que o irmão do seu lado parece que Deus deu mais para ele. Mas aí você está falando de outras coisas. Você está olhando para outras coisas. Você não está olhando para a oportunidade. Oportunidade de servir, ou ela existe, ou ela não existe. Oportunidade de servir é uma coisa única. Não tem uma oportunidade maior para servir e uma oportunidade menor. Existe a oportunidade. A pergunta é, quando há oportunidade, será que eu sirvo ou eu não sirvo? Será que quando a oportunidade surge, eu corro dela ou eu aproveito a oportunidade? Porque se começar a fazer uma enquete, você vai ver irmãos falar, ah não, tem gente que tem mais oportunidade que eu. Não tem. A oportunidade, ela está em cada esquina, ela está em cada minuto do seu dia, a oportunidade de servir a Deus. E Deus dá uma oportunidade a todos nós, todos nós.
É como se a partir de hoje, a partir dessa parábola, você tem que entender que o dia que você começou a andar com Jesus, Ele colocou uma mina na sua mão. E um dia Ele vai voltar e Ele vai querer saber o que você fez com ela. E a maioria de nós enrolou num pano e devolvemos para Ele do jeito que Ele deu. A maioria de nós falou, não, Senhor, sabe o que é? E nós vamos falar alguma coisa a respeito do caráter dele. E ele, inclusive, Jesus está dizendo que as pessoas pensam isso de Deus. O Senhor é severo, o Senhor é um Deus injusto. O Senhor quer ganhar, aumentar o seu reino às minhas custas. Sou eu aqui que estou trabalhando igual um louco e Deus está lá no trono. É isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Que muitas vezes o povo dele tem uma visão distorcida de quem ele é. Mas uma coisa é fato. Primeiro, nós somos dele. Nós não somos de nós mesmos. E segundo, a oportunidade, os dons e os talentos que Ele coloca na nossa mão é dele também. Ele só nos empresta. O problema é, será que nós vamos usar, multiplicar? Será que nós vamos pegar os talentos de Deus e fazer o reino dele crescer, prosperar? Ou será que daqui tantos anos, o dia que nós nos encontrarmos com Jesus, a nossa mina, aquele valor que Ele confiou nas nossas mãos está do mesmo jeito? Nós não fizemos nada com aquilo. É dessas coisas que Jesus está falando. É interessante que Ele distribuiu para 10 homens, não foi? 10. Aqui só falou de 3. Um que multiplicou 10 vezes, outro que multiplicou 5 e outro que enterrou. Os outros 7 nem entrou na história. Talvez os outros 7 multiplicaram uma vez, 2, multiplicaram alguma coisa. Mas a curiosidade, o que Jesus quis focar, é que realmente na vida cristã tem pessoas que pegam a oportunidade que Deus dá e elas multiplicam. A pessoa ouve o evangelho, ela tem a vida transformada, a família dela mudou, a casa dela, o casamento foi abençoado. Ela fala, a partir de hoje eu tenho que fazer algo também. A partir de hoje eu tenho que ser alguém na vida de alguém. Eu tenho que ser um fator transformador. Eu tenho que fazer parte disso que Deus está fazendo. Eu tenho que levar pessoas a conhecer a Cristo. Eu tenho que orar por pessoas. Eu tenho que compartilhar o evangelho com as pessoas. É dessas coisas que Jesus está falando. E muitas vezes nós nos contentamos só de Deus nos dar uma oportunidade para nós e nós agarramos aquilo. Escondemos num lenço para no final dos tempos devolvermos para Deus, achando ainda que fizemos grande coisa. Está aqui, Senhor. Está aqui, ó. Eu guardei. Eu tinha medo. Guardei. Ele vai falar, caramba, mas nem no banco você colocou? O que significa colocar no banco nessa questão espiritual? O que o banco faz? Na história. Para que serve o banco? Ele falou que se ele colocasse no banco, o que ele ia ter? Juros. Então significa que o banco tem um sistema de aplicação. Que se você põe na mão do banqueiro, o banqueiro aplica o dinheiro e te paga juros. Você terceiriza o trabalho. Vocês estão entendendo? Eu não vou negociar, mas eu ponho no banco e o banco negocia para mim. Lógico, o banco vai ganhar um dinheirão e vai te dar um pouquinho. Aplicação de banco você ganha pouco. Mas ele falou, pelo menos, se você tivesse colocado no banco, eu tinha um pouquinho a mais. Isso significa o quê? Quando o crente não quer fazer nada para Deus, mas pelo menos financia alguém. É isso que ele está falando. Jesus está falando, você não quer fazer, meu irmão? Você não quer fazer igual esse mau servo? Não quer fazer nada para Deus? Não te interessa, não é da sua alçada? Você não quer, você não está disposto, disponível? Financia alguém. Dá na mão de alguém o que você tem e fala, vai lá, ganha almas. Que é o que nós fazemos, por exemplo, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. Não, eu não tenho dom para ir numa viagem missionária. O que é um dom para uma viagem missionária? É você entrar no ônibus e ir. Se for para ir para a praia, você tem esse dom. É ou não é? É. Se for para ir conhecer um país da Europa, que você ganhou a viagem, meu irmão, você vai até a pé. Para isso você tem o dom, mas para entrar no ônibus e passar um fim de semana numa comunidade, ajudando lá a preparar as coisas, não, isso eu não tenho dom para isso, eu não tenho chamado. Eu sei, não tem chamado mesmo, meu irmão. Lógico que não tem. Você está aguardando o seu talento dentro de um lenço. Está lá enterrando. É disso que está falando essa parábola.
Todos aqui, todos que tiveram encontro com Cristo, Deus deu um talento na sua mão, né? Aqui no caso é uma mina. Dons do Espírito Santo, oportunidades de servir. Chamado tem para todo lado, está cheio de gente necessitada. Ah, mas eu não sei pregar o evangelho. Não é para todo mundo pregar o evangelho. Mas você sabe orar? Aí vai falar que não sabe também. Ah, não sei orar. Pois é, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não sei qual que é a desculpa, né? Que mais? Ah, eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar, eu cantava. Sabe cantar sim, queridos. Quando vai tomar banho, os gatos saem tudo correndo lá em casa. Não estou falando cantar afinado, mas saber cantar todo mundo sabe, né? Pelo menos canta no culto, para animar, né, o coro da igreja. Não consegue nem cantar. O coração às vezes está tão seco, tão morto, que não sai nem voz da boca dela. Não ora, não louva, não participa. Ah, mas eu não sei. Não sabe, meu irmão. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. E Ele vai querer saber o que nós fizemos com as minas que Ele colocou nas nossas mãos. Isso é uma realidade. É uma realidade. E Deus é bom. Ele é bom porque Ele mostra a confiança que Ele tem em nós. Porque esse Senhor confiava nos seus servos. Ele confiava em todos eles. Ele sabia que esses servos, pelo menos fugir com dinheiro, eles não iam. Que eles não eram malucos. Deus, Ele confia em nós. Ele coloca em nossas mãos dons e talentos. E na realidade não é porque Ele é um Deus ruim. Porque às vezes você ouvir uma palavra dessa, você se sente cobrado, incomodado. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos incomoda. Ela sempre nos provoca. Ela sempre nos chama a uma realidade. Mas o que é o mais importante nós não percebemos. Jesus fala, um dia eu vou voltar. Ele fala, eu vou voltar e eu vou reinar. E de acordo com a sua fidelidade, eu vou te colocar responsável por cidades. Ele vai montar o ministério dele. E quem que vai ser? Ou um rei reina sozinho? Não. Jesus, Ele volta para, querido, você está sendo testado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar de política? Sim, a política do reino de Deus. Jesus vai reinar e Ele vai montar o ministério dele com os mais competentes. E de onde Ele vai tirar essa turma? Daqui, ó. Ele está colocando dons na sua mão e Ele está observando como que você reage. De acordo com a sua fidelidade, quando Ele voltar, Ele vai distribuir o reino dele na mão daqueles que multiplicaram os talentos, que multiplicaram os dons. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito está colocado. Tem gente que lê isso e fala, não é isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Jesus está contando essa parábola para dizer como vai ser no reino dele. E Ele queria dizer o quê? Não é agora. Eu vou para o Pai, eu vou voltar depois. Quando eu voltar, eu vou avaliar cada um dos meus irmãozinhos. E de acordo com que eles multiplicaram os dons que eu dei na mão deles, se eles usaram isso para o reino de Deus, se eles multiplicaram isso, vai ser dessa forma que eu vou colocar cada um responsável por uma área do reino de Deus. E eu sei que para a maioria dos irmãos, o reino de Deus é algo tão fantástico, tão inacreditável, que a pessoa não consegue entender que é isso. Mas se você ler a Bíblia, é isso que vai acontecer. Jesus vai voltar para reinar. E a pergunta aqui nessa manhã é, quem nós seremos nesse reino? Quem nós seremos? Será que vai ter alguns irmãos que vão passar por esse vexame de Jesus mandar os anjos tirar da mão dele para dar para o outro? Porque Ele está falando que vai acontecer isso. Aqui Ele não está falando de incrédulo. Ele está falando de 10 servos. Ele está falando de 10 crentes. Alguns, trabalharam para Jesus. Trabalharam e multiplicaram os talentos e multiplicaram os dons. E Ele falou, e esses, parabéns, servo bom, foram fiéis no mínimo. Esse eu vou recompensar. Deus é bom, Deus é um Deus de recompensa. Ele quer te recompensar, querido. Ele quer que você faça a diferença nesse mundo. Ele quer que verdadeiramente você seja alguém diferente. Nós não fomos chamados para fazer parte de uma igreja, como se fosse só uma religião, para nós termos uma nominação. Não, Jesus, Ele chamou a gente para nós servirmos a Deus, usarmos a nossa vida, as oportunidades que Ele coloca na nossa frente, para que nós venhamos a servi-lo. É nisso que consiste a vida. Quando nós passarmos para a eternidade, a única coisa que vai importar diante de Deus é o nosso serviço para Ele. Para Ele. E isso nós podemos fazer em níveis inúmeros.
O problema é, eu não posso enterrar, eu não posso guardar o meu talento embrulhadinho para presente e achar que eu fiz uma grande coisa. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém. Só isso não é suficiente, meu irmão. Isso é obrigação. Concorda? Se você faz o bem, você não faz mais sua obrigação. Se eu faço o que é certo, eu não estou fazendo nada mais do que obrigação. É minha obrigação como cidadão. O que eu não quero que façam para mim, eu não faço para os outros. É simples assim. Mas servir a Deus é outra coisa. Servir a Deus é entender que o Senhor deu algo na sua mão e Ele fala, eu quero ver depois, quando eu voltar. Eu vou pedir contas disso. E eu quero que você negocie com isso. Negocie. Porque eu vou querer saber. Eu vou querer. A Bíblia fala do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um lugar onde se mede o que você fez com aquilo que Deus deu na sua mão. Ah, mas se eu tivesse mais dinheiro eu podia servir mais a Deus. Não, não. Porque tem gente que não tem nem 1/10 do que você tem e serve a Deus. Ah, se eu tivesse mais tempo eu podia servir mais a Deus. Não, você não ia servir, queridos. Tem gente que tem também menos da metade do tempo que você tem livre e serve a Deus. Naquele dia, todas as desculpas vão ser vazias diante daquele que sabe todas as coisas. As nossas desculpas para nós mesmos cola, até cola, mas diante daquele que conhece todas as coisas. E é interessante, ele fala, eu vou te julgar pelas tuas próprias palavras. Significa que na hora Deus vai perguntar, por que você não fez? E Ele vai esperar você responder. E com a sua resposta, Ele vai te julgar. Ele vai falar, eu vou te julgar em cima do que você me falar. Lógico que a minha oração é para que ninguém passe por esse aperto. Que quando chegar lá, por isso o motivo dessa pregação, por isso o motivo de Jesus ter ensinado essa parábola. Que naquele dia, eu e você estejamos felizes, falando, ó Senhor, o que o Senhor me deu eu multipliquei. Ó. Ele falou, ô servo bom, vem cá. Já pensou que bênção? Você quer ser esse, meu irmão? Eu quero ser esse. Eu quero chegar diante do meu Deus e saber que Ele vai olhar para mim e vai ver algo bom, porque todos nós temos potencial para multiplicarmos. O problema não é do dinheiro, o problema não é do Senhor, o problema somos nós. O problema é daqueles 10 servos, por que alguns fizeram e outros não? Quem tem essa resposta? Eu não sei. Por que hoje alguns servem a Deus e outros não? Dentro do corpo de Cristo? Eu não sei. Por isso que Deus é justo. Aquele que servi-lo será abençoado. Se você tem servido a Deus, se você tem amado a obra de Deus, se você tem se desdobrado, se você tem orado, se você tem às vezes se apertado para poder fazer algo a mais para Deus, querido, saiba que essa palavra diz que um dia você será recompensado. Isso vai mostrar para Deus que você se dispôs mais do que o outro. E por causa disso, então você é digno de receber um pouco mais. E ele termina a parábola falando assim, versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Jesus está falando de hoje, tem pessoas no mundo que não o aceitam como Senhor da sua vida. Está assim de gente que não quer que Jesus seja rei da vida dela. Ele está falando, e aquelas pessoas? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É pesado, não é, queridos? É pesado. Mas isso fala da condenação eterna. Tem um monte de gente que não quer que Jesus reine sobre ela. Glória a Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já querem, né? Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Então, o finalzinho da parábola não é mais para nós. Mas Jesus está dizendo, aqueles que não queriam que Ele reinasse, esses têm o destino deles. Mas Ele só falou do quê? De servos. De servos. Até que Ele venha. Jesus vai voltar. Nós falamos de algumas parábolas nesse ano, eu separei alguma delas. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Lembra? A parábola do joio e do trigo, que tinha um campo, o inimigo veio, semeou joio durante a noite, e aí eles falaram, Senhor quer que a gente arranque o joio? Ele falou, não, é perigoso arrancar o joio, porque pode ser que nós vamos arrancar o trigo junto. Mas, naquele dia, quando Jesus voltar, os anjos vão pegar e separar o joio para um lado e o trigo para o outro.
Aqui ele já falou, nessa parábola Jesus falou da vinda dele. Ele falou também da parábola da rede, que nós já falamos. A parábola da rede fala do quê? Ele fala que na consumação dos séculos, os anjos, eles vão pegar aquela rede e separar o que presta para um lado, o justo para um lado e o injusto para o outro. Ele fala dos peixes que prestam e dos peixes que não prestam. Ele fala no dia da vinda dele, na consumação do século. Depois ele falou também da parábola do servo que espera seu senhor. O seu senhor foi resolver algo e deixou um servo cuidando dos demais. Lembram dessa parábola? E ele fala, quando esse senhor voltar, ele quer encontrar esse servo vigilante, acordado, sem bater nos outros, sem fazer coisa errada, sem estar enchendo a cara. Ele quer encontrar o servo vigilante. Quando ele voltar, Jesus falou, eu vou voltar, eu quero te encontrar vigilante. Jesus fala da parábola da grande ceia, que hoje é como se estivessem sendo convidadas pessoas para a ceia, e um dia, o dia que ele voltar, essa ceia será servida, e algumas pessoas não aceitaram o convite. Jesus falou disso numa série de parábolas. E na semana passada, foi na passada que eu falei dos trabalhadores na vinha? Foi, né? Na passada, ele fala que no fim do dia, ele contratou um monte de pessoas, para cada uma ele combinou um salário. E no final do dia, ele chamou todo mundo para prestar conta. O final do dia é a volta de Jesus. É quando chegar o fim do dia, ele chamar todo mundo para falar, você vai receber tanto, você vai receber tanto. A Bíblia fala inúmeras vezes, Jesus fala dessas coisas. Ele fala o tempo todo, ele vai voltar, e a igreja de Cristo hoje não espera mais a vinda do Senhor. A igreja de Cristo hoje, no fundo, não acredita que Jesus vem para buscar a igreja, que Jesus vem para reinar nesse mundo, para que Jesus venha para recompensar cada um de acordo com as suas obras. E fica uma pergunta para todos nós, quais são as obras que nós temos feito em nome de Jesus? Será que eu tenho vivido só para mim? Ou será que eu realmente tenho vivido comprometido com as coisas do reino? Porque essa é uma parábola verdadeira, que Jesus diz que um dia, essa mina que foi colocada na minha e na sua mão, um dia, ele vai querer sentar com você, meu irmão. E seria tão bom, a primeira vez que você vai falar com Deus, você ter algo bom para ouvir. Essa é a minha oração. Do que ele falar, servo mau. Imagina. Primeira vez que nós vamos sentar finalmente com Deus face a face, é a hora mais esperada. Por isso tem gente que não quer que ele volta. Não volta não, Jesus, calma aí. Por quê? Porque não acertou as contas ainda, não está em dia. E que a vinda de Jesus seja o dia mais maravilhoso para todos nós, para a nossa vida. Não para que você tenha medo, não é uma palavra para que você tenha medo, mas é uma palavra de consolo para aqueles que têm servido a Deus. Saiba que tudo que você tem feito para Deus, Ele está levando em conta, e um dia Ele vai te recompensar. E se você ainda não começou a servir a Deus, se em algum ponto ainda está te impedindo, que isso seja um incentivo, porque valerá a pena, meu irmão, valerá a pena. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, vale a pena. Todos vocês, todos nós, temos potencial para servirmos a Deus, porque na mão de cada um, Ele colocou uma mina. Cada um, você tem uma mina na sua mão que Deus colocou, e um dia Ele vai querer conversar sobre ela. Faça de tudo que você puder, para que essa mina venha dar muitos frutos, porque você vai ser muito feliz se isso acontecer. É muito bom servir a Deus, é muito bom ver as coisas de Deus dando fruto nas nossas mãos. E é isso que Deus quer para você, Ele quer te abençoar, não só agora, mas principalmente no porvir. Amém?